Qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? Essa é uma pergunta que todo cristão se faz em algum momento da sua jornada ou durante toda a jornada. Se você é um cristão, se você aceitou Jesus em algum momento na sua vida e você está salvo, essa é uma pergunta recorrente. E se você está vivo nessa terra, você tem um chamado, existe um propósito sobre você. Porque se o propósito fosse só a salvação, assim que você aceitasse Jesus, você já podia morrer. Afinal de contas, você já está salvo. Agora, se você está vivo nesse tempo, nesse país, nessa temporada, é porque existe algo, um chamado sobre você, sobre sua casa. E você precisa descobrir esse lugar. E por isso que essa pergunta ela é tão intrigante, nós nos fazemos recorrentemente. E foi lendo um livro que isso foi muito clarificado para mim. E hoje, se nós estamos aqui nesse canal, é porque eu entendi um propósito, um chamado para isso. E por isso que eu comecei a desenvolver esse canal, é por isso que eu falo sobre isso nas minhas redes sociais, é por isso que eu desempenho isso através do meu trabalho como treinador, como mentor, porque tudo leva a viver um propósito que Deus tem para sua vida. E eu vou falar para você como você vai encontrar esse propósito, para que você também comece a viver isso. Se você não está vivendo ainda, que você comece a viver isso. Então no vídeo de hoje, nós vamos falar de como você encontra o seu propósito para viver o seu chamado. Se esse conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal. Porque todas as terças e quintas tem um vídeo novo aqui, às 8 horas da noite, falando ou sobre hombridade e liderança, ou sobre performance, aumento de desempenho e testosterona, ou os dois, porque eu acredito que hombridade e performance andam lado a lado. Afinal de contas, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, só viver em hombridade, que é sermos semelhantes a Cristo e cuidando do corpo, é que nós conseguimos honrá-lo da melhor forma possível. Fechado? Dito tudo isso, bora pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Hombridade e Performance. Eu sou Paulo Chiodi, idealizador desse canal, e hoje nós vamos falar de um tema que fez com que eu começasse esse canal. Eu acredito que todo cristão em sua jornada, em algum momento ele se faz essa pergunta. Quando você conhece Jesus, a primeira coisa que você está vivendo ali, o primeiro amor, é realmente a salvação e você começa a sentir aquele primeiro amor e conhecer mais do Senhor. Mas ao ponto que você vai caminhando com Ele, você começa a entender que existe algo a mais. Como é que você pode servi-lo melhor? Porque nós somos chamados para cumprir a grande comissão, certo? Ir e fazer discípulos, né? Essa é a nossa incumbência como cristão. Se você um dia foi apresentado a Jesus, com certeza foi por alguém, e esse alguém que te levou para Jesus estava cumprindo a grande comissão, e agora a bola está na sua vez. É sua vez de fazer o mesmo, não para um, mas para todas as nações. É o que está escrito ali resumidamente. Mas como vamos viver isso? E essa jornada de como vivermos a grande comissão, nós intitulamos de viver o propósito, qual que é meu chamado, e isso ela reverbera na cabeça de todo homem, de todo cristão que tem o intuito de viver para Cristo. Afinal de contas, como eu falei na introdução desse vídeo, se a questão fosse só a salvação, a gente aceitaria Jesus e já morreria no outro dia. Afinal de contas, o que você vai ficar fazendo aqui na Terra se o intuito era só a salvação? Agora, quando você entende que o intuito não é salvação, que salvação é o princípio. Assim que você é salvo, que você aceita Jesus, começa a sua jornada, você nasce de novo. E aí nesse nascer de novo, você fala assim, opa, o que eu preciso fazer na minha vida? Porque o que eu fiz até agora, eu não estava vivendo para Cristo. Agora estou vivendo para Cristo, preciso entender o que Ele espera de mim. E chamamos isso de propósito. E foi um livro, através de um livro que ele é um livro que eu acredito que todo cristão deva ler. Se você não leu, eu vou falar sobre esse livro aqui hoje. Mas ele abriu minha mente, porque ao longo da trajetória do livro, ele vai falando justamente sobre isso. Como você desenvolver, como você alcançar e como você viver o seu propósito. Por que nós estamos aqui na Terra nessa temporada? Então, se você é um cristão, você tem que ler 2 livros. A Bíblia, é onde que estão as chaves para que você realmente viva todos os planos de Deus para você. E esse livro aqui, que é Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Esse livro aqui ele é um livro muito conhecido entre os cristãos. Eu leio ele todo ano. Já é, acho que a terceira ou quarta vez que eu leio esse livro. E eu sempre gosto de lê-lo
nessa época do ano, né? Nós já estamos em janeiro aqui, mas esse livro eu li ele em dezembro. E foi aí que eu tive o insight para gravar esse vídeo para vocês. Por quê? Porque a gente está sempre buscando isso. E por muitas das vezes, decorrente à correria do dia a dia, trabalho, problemas, né? Assim, às vezes dificuldades, sejam elas no seu casamento, com filhos, financeiro. Isso acaba fazendo com que a gente se desvie do nosso propósito. Que esse é o intuito de quem? Do inimigo, né? O diabo, ele quer muito mais que você, ele não precisa talvez te ferir diretamente, ele precisa apenas te paralisar ou te distrair ou te desviar do seu caminho, porque se você não vive seu propósito, você não está cumprindo aquilo que Deus te chamou para cumprir nessa terra. Então, se a nossa busca é vivermos o que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos ter uma linha muito clara para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, é o que está escrito na palavra, para que a gente não se desvie dos caminhos do Senhor. E pensando em propósito, a gente tem que entender que nós temos uma forma única, né? A sua identidade é imagem e semelhança do Criador, e Ele te fez de uma forma única. O seu DNA, ele é totalmente diferente do meu DNA, e não existe nenhum DNA igual ao meu ou igual ao seu, porque somos únicos para Deus. Não existe ninguém que vai ter a mesma estrutura que a sua, não existe ninguém que vai ter o seu chamado. Pode ter algo parecido, pode ser na mesma esfera, mas não é o mesmo chamado, porque você tem uma história e ela é só sua. Então, o seu propósito está muito ligado a quem você é e o que as habilidades que Deus te deu. Deus deu dons, talentos e habilidades para todos nós. E com certeza você tem esses dons, por mais que você fale assim, não, eu não sou bom em nada. Não, você é bom sim em alguma coisa. O problema é que você não consegue ver valor nisso. O problema é com a sua identidade. Se você é uma boa dona de casa, se você é um bom, sei lá, garçom, se você é um bom empresário, esse é seu dom. Tem pessoas que nunca estudaram isso, não foram para uma faculdade, ou não fizeram um curso e são bons, como se fossem autodidatas. Isso é uma habilidade. Então, nesse livro ele fala justamente isso, como é que nós vamos servir ao Senhor com os dons, com os talentos e com as habilidades que Ele nos deu. Então, nesse vídeo, eu não queria que ele ficasse muito extenso, porque eu quero que você reflita sobre isso. Que você olhe para dentro e faça uma autoanálise. O mais importante de tudo é que você sente e faça uma autoanálise. Assim, o que eu sou bom e o que nisso eu poderia impactar a vida de outras pessoas. Porque o nosso chamado, como eu falei no comecinho do vídeo, é ide e fazer discípulos de todas as nações, de todas as raças, de todas as culturas. Não é só para você falar de Jesus para o seu irmão, para sua mãe, para sua avó. Você tem que falar de Jesus para todas as criaturas dessa terra. Esse é o propósito da sua vida. Agora, aonde você vai fazer isso? Uns vão fazer na esfera da igreja, né? Outros vão fazer na esfera da educação, outros vão fazer na esfera da arte e do entretenimento, outros vão fazer na esfera da política, outros vão fazer na esfera da economia, ou seja, cada esfera, e quando eu falo esfera, eu estou falando de uma área de atuação. Eu sou um personal trainer, eu estou na área da saúde, eu estou na área do bem-estar, e naquela esfera eu vou falar sobre o que Jesus fez na minha vida. Então, o meu chamado hoje é muito mais linkado ao que eu vivi ao longo de toda a minha jornada como homem, que eu passei por situações, como eu já falei aqui em algum vídeo, eu sou divorciado, né? Eu me divorciei em 2012, e desde então, desde quando eu me converti em 2017, eu tenho sentido uma incumbência muito forte sobre casais. E é muito louco isso. Eu demorei para aceitar isso. No começo eu falei assim, cara, quem sou eu para falar de casamento? Um cara que foi divorciado, um cara que adulterou a sua esposa e isso gerou um divórcio. Eu gerei dor, gerei trauma nas minhas filhas, porque eu era um homem inconsequente, eu era um homem imaturo, eu fiz pessoas sofrerem. Como é que hoje eu vou falar de casamento? E aí um dia, um pastor falou para mim assim, enquanto você não se curar, você não vai viver o seu propósito. Porque pessoas machucadas machucam, mas pessoas curadas curam. E se você se curar dessa dor que você tem, primeiro você tem que se perdoar. Depois você precisa pedir perdão para as pessoas com que você machucou.
a minha ex-mulher, as minhas filhas, os nossos familiares, né, dos dois lados que estão envolvidos nisso, os nossos amigos. Quantas pessoas foram tocadas por um divórcio? Já parou para pensar nisso? E aí eu comecei a entender isso, e quando eu me senti perdoado e pedi perdão, casais começaram a vir. Hoje, a maioria da minha carteira de clientes são casais. Casais que precisam ser edificados, casais que precisam de alguma forma escutar a palavra de Deus. E aí eu entendi aquele versículo do apóstolo Paulo que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Enquanto um dia eu fui um adúltero e que gerei um divórcio, hoje eu sou um homem que edifica casais. Deus é muito doido, né? Ele fala justamente isso, que ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, para que confunda, né, justamente a todos. E hoje eu me sinto honrado de ser tão usado nessa área, porque hoje Deus me permitiu viver algo. Um tempo atrás eu senti, um casal falou que ia se divorciar, eu senti uma dor, eu chorei, né, e aquele choro de dor, de falar assim, não, isso não pode estar acontecendo. Esse casal é um casal de Deus. Deus uniu esse casal. Então, ele me permitiu sentir aquela dor porque eu tenho esse chamado, assim, eu preciso viver esse chamado. Ou seja, o seu chamado está muito ligado às coisas que você já viveu, a dores que você já suportou e você superou. Então é isso, é o propósito que nós temos, é achar esse lugar. Então você tem sim esse lugar que Deus te deu. Mas, aqui no livro, eu separei algumas perguntas que o autor ele deixa para que você reflita e faça essa autoanálise e você entenda por onde começa o seu chamado para que você viva o seu propósito. E a primeira pergunta é o seguinte: o seu chamado ele está ligado ao seu testemunho. Acabei de dar um testemunho aqui sobre o meu divórcio, é algo dolorido. Um outro testemunho, e é por isso que esse canal aqui chama Hombridade e Performance, porque eu fui transformado, eu fui transformado por Cristo, né? Hoje eu tenho um casamento próspero, um casamento de plenitude, um casamento fincado na rocha, uma esposa que eu edifico dia após dia. Então eu tenho esse chamado, como eu falei, para casais, para homens, mas também performance e desempenho e aumento de testosterona, eu falo, porque eu tenho outro testemunho. Eu quase morri por uso de esteroides anabolizantes. E hoje eu falo sobre isso, o aumento de testosterona de uma forma natural, através de um estilo de vida. Por quê? Porque um dia eu quase morri. Usar esteroides é crime. Usar esteroides atenta contra a sua saúde, ou seja, você está atentando contra o templo do Espírito Santo. É como se fosse um suicídio aos poucos. Ou seja, também tem um testemunho sobre isso. Então, quando o autor aqui, o Rick, fala qual que é o seu propósito? O seu propósito está ligado ao seu testemunho, à história de como você iniciou o seu relacionamento com Jesus. Ou seja, meu relacionamento com Jesus, ele começou, não foi por causa de casamento. Meu relacionamento com Jesus aconteceu quando 3 pessoas em tempos diferentes, de lugares diferentes que não se conheciam, me deram a mesma palavra. Estude Daniel capítulo 1. E Deus já tinha falado para eu parar de tomar esteroide, bomba. E eu não parava. Mesmo que eu já tinha conhecido Jesus, eu continuava, não achava problema naquilo. Afinal de contas, era a minha profissão, eu era atleta e tal. E eu fui dando desculpas para mim. Um dia, eu tive uma revelação daquela palavra. Então, a jornada com Jesus aconteceu através daquele versículo, quando ele fala para que eu não me contaminasse mais com as iguarias desse mundo. E assim eu parei de tomar anabolizante. Foi a vez que eu parei de tomar anabolizante, foi em 2017, quando eu tive uma revelação desse versículo. E isso se tornou meu testemunho. O que Jesus fez por mim? Ele me livrou das drogas, ele me livrou da morte, e ele me deu uma segunda chance. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, nesse canal, falando com você sobre isso. Ou seja, talvez você possa ser edificado também, e quem sabe através do meu testemunho, você também se torna um testemunho. Então o testemunho ele serve para edificar a vida um do outro. E aí é a sua primeira dica ali para você saber como é que você vai viver o seu propósito. A segunda é suas lições de vida. As mais importantes lições que Deus lhe ensinou. Ou seja, ao longo dessa jornada, desde quando eu conheci Jesus, eu comecei a ter lições. É isso que eu estou falando.
Uma coisa foi eu deixar o anabolizante, o que ele foi fazendo para que me fortalecesse naquilo? Foram trazendo versículos para mim. Sabia que todas as vezes, todas as semanas que eu ia para academia e vi um cara que estava treinando mais pesado que eu, ia competir e aquilo ainda mexia comigo, ele me trouxe um versículo, 1 Coríntios 10:13, que diz mais ou menos assim, que não há tentação que você, que eu não possamos suportar. E mesmo que for demais, ele nos dará o escape. Ou seja, não tem tentação nesse mundo que nós não possamos suportar. Ele é conosco. Então toda vez que eu me sentia que eu ia cair no pecado, eu me firmava naquele versículo. Isso foi gerando uma história. Então já são 2017 para 2026, nós estamos indo para 9 anos limpo. Então fez com que eu tenha uma história ao longo desses 9 anos. A sua história faz parte do seu propósito. A terceira pergunta que ele fala assim, quais são as suas paixões? Suas paixões devocionais, as questões pelas quais você mais interessa segundo a forma que Deus lhe deu. Ou seja, eu amo o treinamento, eu amo a nutrição, eu amo a performance, isso é minha forma. Ele me fez assim, tem pessoas que são ótimos empreendedores, tem pessoas que são ótimos em finanças, tem pessoas que são ótimos, sei lá, na medicina, enfim, tem tantas áreas. Imagina, Deus te deu uma forma única. O que você faz? Né? É uma habilidade. Ele me deu essa habilidade de cuidar do treinamento, do treinamento físico, do treinamento mental, da nutrição, da alta performance. Essa é a minha forma. Então, as paixões, essa é uma paixão que eu tenho. E é por isso que eu comecei a desenvolver esse canal. Porque eu me senti, quando eu pedia para Deus, me dê meu ministério, o que você quer que eu faça, qual que é meu ministério, meu chamado, meu propósito. Ele já tinha me falado assim, comece seu canal. E eu achando que meu ministério ia ser algo na igreja, algo que ia surgir. Pode até ser que um dia seja, mas ele falou assim, comece com o que você tem nas mãos. E eu tenho um celular, eu tenho aqui 2 softbox, eu tenho esse canto na minha casa, e eu posso estar conversando com você, edificando sua vida, da forma mais simples possível, mas levando essa mensagem. Então as suas paixões fazem parte do seu chamado e do seu propósito. E ele finaliza com a quarta, que é que você venha pregar o quê? A mensagem da sua salvação, as boas novas, você foi salvo. Então tudo começou na sua salvação. Eu falei no começo desse vídeo, alguém te apresentou Jesus, você aceitou Jesus na igreja ou através da vida de um irmão, pum, estou salvo. Agora a bola está com você e você vai continuar essa jornada. Então de qualquer forma você vai pregar a mensagem, as boas novas. Eu não estou dando aula de personal ou dando uma mentoria e fico pregando a Bíblia. Não é isso. Eu estou levando as boas novas. O que Jesus fez comigo? Olha, irmão, o que Jesus fez comigo. Ele me tirou desse lugar. Eu estava num lugar de morte, num lugar de tráfico de drogas, eu estava num lugar onde eu estava levando o meu corpo físico à falência, porque eu tive vários problemas de saúde, andropausa, 35 anos, tal, por causa de uso de esteroides anabolizantes. Pum! Jesus me salvou, ele começou a mudar minha mente, metanoia, né, Romanos 12:2, aí às vezes eu cito algum versículo para que aquilo mostre que tem base bíblica no que eu estava vivendo, e aí de repente, olha onde eu estou hoje. Pum, contei minha história, trouxe as boas novas do Senhor, com palavra, com exortação, com conforto. E é isso que é seu propósito. O nosso propósito é fazer o ID. Com aquilo que Deus nos colocou nas mãos como habilidades. Se você é um médico, se você é um advogado, se você é um engenheiro, se você é um arquiteto, se você é um Uber, se você é lixeiro, se você é dona de casa, não importa o que você seja. O que importa é que você foi chamado para fazer o ID. E se você tem aquele dom, aquele talento, coloca para fora. E você vai estar no mercado de trabalho, você vai estar na sua esfera de atuação e você vai estar vivendo o seu chamado. É isso. Não fique mistificando muito as pessoas, nossa, é meu chamado. Não, não é místico. Já está claro. Deus te fez de uma forma única, Ele te deu talentos, Ele te deu paixões, né? Coisa assim, cara, eu amo falar sobre isso. Ah, mas aí o inimigo vai trazer um engano. Ah, mas você não é dessa área, você não é psicólogo, então você não pode falar sobre casais. Quem falou? Eu estou trazendo o meu testemunho de vida, o que Deus fez, o que Ele restaurou na minha vida e o que eu tenho certeza que pode restaurar a vida de outros casais. O que Ele fez na minha saúde, que pode restaurar a saúde de outras pessoas. O que Ele fez na minha mentalidade, que pode fazer na mentalidade de outras pessoas, de outros homens, de outros casais. Então o seu testemunho, não mistifique, apenas viva
faça uma autoanálise e fale assim, Deus já fez isso na minha vida. E você começa a ver que você vai encontrar um lugar, aquele lugar, fala assim, cara, eu gostaria muito de falar isso para alguém. Comece seu canal no YouTube, comece a falar ali com seus amigos, numa reunião, quem sabe você não monte uma célula na sua casa, chame seus melhores amigos e comece a falar o que o Senhor fez na sua vida. E esse é seu propósito. Ficou claro? Foi legal esse tema? Eu acho que pode ter me estendi um pouquinho, mas acredito que isso pode ter tocado muito no seu coração. Se tocou, deixa seu like aqui nesse vídeo, porque quando alguém curte um vídeo no YouTube, a mensagem chega para mais pessoas, e porque o YouTube entende que essa mensagem é relevante. E eu acredito que ela é muito relevante, porque a maioria das pessoas estão esperando algo para viver um propósito, um chamado, sendo que ele já está aí dentro de você. Fechado? E compartilha essa mensagem com mais pessoas, nos seus grupos do WhatsApp, manda para os seus amigos, seus familiares, compartilha de alguma forma, porque eu tenho certeza que se essa mensagem edificou a sua vida, também vai edificar a vida de outros. Fechado? Dito isso, a gente se vê nos próximos vídeos.